A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação de hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, verso 6, que diz assim: cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curariam no sábado, para acharem de que o acusarem. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a palavra vem nos dizer que o Senhor estava na sinagoga ensinando no sábado. E ali tinha um homem das mãos mirrada, a mão seca, né? E se aquele homem foi ali é porque ele tinha fé, porque ele cria. Mas o povo que estava ali, os fariseus e os escribas, ficavam procurando algo para acusar Jesus, né? E Jesus já conhecia os pensamentos deles e de todos que estavam ali, inclusive os pensamentos do homem das mãos mirradas. Então eu entendo que o Senhor ali, ele estava ensinando a amar. Ele estava ensinando que nós devemos amar independente do dia, da circunstância, do que as pessoas pensam, né? Porque Jesus não se importou com o que aqueles escribas e com aqueles fariseus estavam pensando. Jesus não se importou com o que eles achavam, com o que eles queriam fazer. O intuito do Senhor Jesus era amar, era curar. E ele curou aquele homem, nos ensinando, né? E trazendo isso hoje para nós. Isso é muito importante. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que não creem, que quer nos acusar, que quer apontar os nossos defeitos, quando vê que a gente faz o bem, né? Que a gente quer andar certo. E o pensamento delas é de nos atrapalhar, de nos acusar, de procurar algo para acusar a gente não tem que se importar. Nós devemos fazer como o Senhor Jesus fez, fazer o bem independente de qualquer coisa. Pois quando a gente faz o bem, o Senhor vê, porque é para Ele que nós fazemos, né? E a palavra lá em Efésios 6:10, a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é contra principados e potestades. Então a nossa luta é no joelho, né? Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por aqueles que nos desejam mal e fazer o bem, independente de qualquer coisa, né? Porque o Senhor Jesus nos ensina todos os dias, e aqui ele nos ensinou. E aí a mão daquele homem ficou curada. Se ele foi ali no templo para ouvir Jesus, para ouvir o Senhor Jesus falar, ensinar, né? E tem um outro ponto também, que aquele homem, quando ele entrou na igreja, quando ele entrou lá na sinagoga, que hoje para nós é a igreja, ele ouviu a palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse para ele: levanta-te e te põe de pé. E ele levantou e se colocou de pé. O que é levanta-te e põe de pé? É quando nós vamos na igreja, ouve a palavra, né? Ouve a ministração da palavra, que é o Senhor Jesus falando através do pregador ou da pregadora, né? Ou através de um louvor, através de um versículo que é lido lá na frente, é o Senhor Jesus falando conosco. É nós nos colocar de pé, é ter fé, crer, confiar naquela palavra e tomar posse dela. E quando nós fazemos isso, aí nós somos curados, nós somos alcançados pelo Senhor Jesus. Amém? E fica então a meditação para nós hoje, não é?
para mim, para você que precisa. E antes de eu terminar, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, comentem, dê o like aí, dê o joinha, porque isso é importante para que a palavra chegue a mais pessoas, né? O canal entende que o conteúdo é bom e envia para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa, né? Isso também é se levantar e colocar de pé, né? É fazer o ídolo do Senhor. Então eu peço aí que não custa nada. Tem muita gente assistindo, não tem dado o joinha, não tem dado like. Outros compartilham, mas não dão o like, não comentam. Por favor, gente, não custa nada, né? Não é para mim, eu não quero méritos com isso. É simplesmente para levar a palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas precisando, como nós precisamos ouvir também, né? Uma palavra, muitas pessoas precisam. Amém? Então, a palavra hoje é essa, que possamos meditar e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, nos colocar de pé e não nos importar com o que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem ou tentam fazer conosco, quando nós estamos decididos a agir da maneira correta, assim como fez Jesus. Ele nos ensinou fazendo, né? Não só falando. Ele estava lá, ele estava pregando e fez. Ele mostrou que ele não se importa, que independente das pessoas acusar ele, buscar algo para prejudicar ele, ele não se importou. Ele se importou com o amor. O que prevaleceu foi o amor, e é o que deve prevalecer também em nossas vidas, né? Nos posicionar para amar, para exercer aquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, amém? E fiquem com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.